Bom dia, irmãos e irmãs. Nós vamos retomar de onde nós paramos, a exposição do livro de Obadias. Semana passada eu citei Romanos capítulo 11, verso 22, como um tipo de resumo apropriado a toda essa pequena profecia. Paulo diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Então, nós estamos tratando aí da bondade e severidade de Deus, ainda que semana passada a gente tenha focado mais a severidade divina. Para recapitular aqui o que nós já tratamos, o tema geral dessa pequena profecia, uma profecia de 21 versículos. Na minha Bíblia, ela fica na página 1327, na Nova Almeida, tá? Entre Jonas e Amós, espremidinho ali entre esses outros dois livros bíblicos um pouco maiores. O tema que eu propus é: a fortuna feita sob a desgraça alheia tem pouca duração. Esse é o tema que eu sugeri para nós focarmos aí, servir como nosso óculos para a gente interpretar essa pequena profecia. A fortuna feita sob a desgraça alheia tem pouca duração. Semana passada eu ofereci alguns detalhes introdutórios para os irmãos e para as irmãs, como o que a gente pode saber da autoria, datação, o contexto, quem que é Edom, Esaú, Jacó, porque essas duas etnias estão em conflito, como é descrito aqui na profecia, e nós tratamos os primeiros 9 versos da profecia. Nós tratamos aí, então, fechamos aí falando de Obadias, verso 1 até verso 9, e essa sessão trata da iminente destruição de Edom. E Deus, pela boca do profeta, isso é bem enfatizado na profecia, que é Deus falando 4 vezes nesse pequeno texto, em 21 versículos, 4 vezes é dito que é o Senhor que fala por meio do profeta, ele fala por meio de uma visão recebida desse próprio Deus. Então, nesses 9 versos, nós temos uma descrição da destruição que será derramada sobre Edom, sobre os edomitas. E uma das ilustrações que eu usei semana passada, para a gente tentar fixar o ponto aqui, é que esse tipo de ação divina, em que Deus intervém e subverte uma nação, ele literalmente faz essa nação se desfazer diante dos outros povos, isso não está circunscrito apenas ao passado. Eu usei aqui o caso da Romênia, quando em 1989, num período de 6 dias, um regime tirânico que já durava 25 anos naquele país, simplesmente caiu. Mas a gente também precisa lembrar que outras vezes, e é o que acontece com Edom aqui, vai ser necessário passar algum período de tempo até que Deus venha e faça juízo contra aqueles que fazem fortuna feita sob desgraça alheia, essa fortuna tendo pouca duração. Vamos ler então o texto de hoje, verso 10 até o verso 21, tentar entender o que Deus tem para nos dizer nessa manhã aqui, à luz desse breve texto. Por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de José no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregue ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque, assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo,
e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefalá ocuparão os territórios dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Nós estamos dividindo essa profecia em 4 blocos principais. O primeiro bloco a gente tratou semana passada, a iminente destruição de Edom, versos 1 a 9, e agora a gente começa a entrar nos 3 blocos finais. E o segundo bloco que a gente precisa dar uma olhada aqui vai do verso 10 ao verso 14, quando agora o profeta começa a descrever o comportamento de Esaú, ou de Edom. Olhando o que nós tratamos semana passada, versos 1 a 9, alguém poderia dizer, puxa, mas será que Deus não está sendo muito severo aqui? Será que tem razão Deus fazer tantas ameaças e prometer uma destruição sem par sobre Edom? Por que isso? Por que está acontecendo? Então agora, versos 1 a 14, o profeta, ou Deus pela boca do profeta, começa a descrever o comportamento de Edom. Deus começa, por assim dizer, a colocar a peça de acusação de Edom diante das gentes, para mostrar por que Deus vai agir com ira, porque Deus vai derramar o seu desfavor e o seu desprazer sobre aquela etnia, aquele reino. Então, versos 10 em diante, nós temos a descrição do porquê Edom será destruída, porque a violência vai se abater contra Edom. E no verso 10, nós já temos aí talvez a questão principal dessa peça de acusação. O que vai acontecer com Edom, nós vimos semana passada, vai se abater sobre aquele reino, porque eles fizeram violência, não contra qualquer outra nação, mas contra o seu irmão Jacó. E essa citação dessas duas expressões, essas duas palavras juntas, frisam o porquê Deus está completamente, ou Deus não tem nenhum prazer mais em Edom, porque Edom havia traído seu irmão, Edom havia traído aqueles que Deus havia estabelecido como povo do seu pacto. Aqui nós voltamos a semana passada, quando eu mencionei que o que nós temos aqui é o desfecho de uma tensão que começa desde que Jacó e Esaú nasceram. Esaú era o primogênito, mas ele acaba sendo, ou se permitindo ser enganado, quando ele troca a sua primogenitura, o fato de ele ser o cabeça da tribo, o chefe da tribo, por um prato de lentilhas, e aí toda a confusão começa aqui. Jacó tem que se exilar, Esaú quer matar ele, depois eles provam algum tipo de reconciliação, mas essa reconciliação que eles provam não é definitiva, e essa crise, essa tensão que começa com esses dois irmãos, vai permear todo o Antigo Testamento, chegando ao seu clímax aqui nessa profecia do livro de Obadias, também presente no livro de Jeremias. O fato é que os edomitas, descendentes de Esaú, traíram e fizeram violência contra os seus irmãos, os de Israel, os de Judá, aqueles que vêm de Jacó. Então o profeta aqui lembra que a destruição vai se abater sobre Edom, porque eles usaram de violência, eles foram violentos, não com qualquer outra nação, mas uma nação irmanada, uma nação irmã, a nação do irmão Jacó, já que Edom vem de Esaú. E por conta disso, Deus agora começa a descrever o que vai acontecer com eles. Deus começa aqui a levantar a questão do que vai se abater sobre os edomitas. Eles serão cobertos de vergonha e serão exterminados para sempre. A palavra de Deus aqui parece ser muito severa, mas quando a gente continua olhando o que vai abaixo, essa peça de acusação que Deus levanta contra Edom, a gente tem que lembrar o que Edom fez em 586 a.C., quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios. O texto vai dizer que quando os babilônios cercaram e conquistaram Jerusalém, os edomitas eram um deles. Os edomitas estavam presentes. Nós vemos isso no verso 11. Você estava presente quando os estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém.
você mesmo era um deles. Em outras palavras, quando a Babilônia cerca Jerusalém para destruir Jerusalém, isso também ocorre como disciplina de Deus pelos pecados do povo da aliança. Os edomitas estavam juntos da Babilônia, dos caldeus, e ajudaram, eles participaram da conquista e da destruição de Jerusalém. E aí nós temos então, versos 12 a 14, uma série de repreensões, e eu vou tentar chamar a atenção de vocês para isso, dadas no ordem crescente contra os edomitas. E um outro ponto que tem que ser destacado aqui é que 8 vezes aparece a expressão você não devia. Então, o que nós estamos considerando aqui nesse segundo ponto do que nós já tratamos, ou continuando o que tratamos semana passada, é que Deus agora começa a descrever o comportamento de Edom com Judá para justificar porque, como nós vimos semana passada, Deus promete, Deus assegura que vai destruir os edomitas. Então, numa série crescente, nós temos aqui, verso 12, os edomitas se alegraram de forma insolente e sem piedade nenhuma com a destruição de Jerusalém. O texto vai dizer que eles tiveram prazer em ver Jerusalém sendo arrasada pela Babilônia. Eles se alegraram com a destruição da Babilônia. Eles estavam se empanturrando com o que estava sendo saqueado de Jerusalém, que mesmo com a boca cheia, eles estavam falando e se alegrando, eles estavam comemorando a destruição da santa cidade, de uma nação que era irmã por conta da aliança estabelecida com Isaac. Verso 13, aí lembra que isso aqui é um crescente. Então, verso 12, os edomitas se alegrando, celebrando a destruição de Jerusalém. Verso 13, eles não só fizeram isso, eles não só ficaram nos montes ao redor de Jerusalém, vendo as máquinas de cerco espremendo a cidade, os soldados da Babilônia subindo as muralhas para arrasar a muralha, mas eles também participaram do saque. Eles entraram pelas portas de Jerusalém, irmanados com a Babilônia, e ajudaram a saquear a cidade. Verso 13 diz que eles entraram pelo portão do povo de Deus, eles olharam com prazer o mal que se abateu sobre o povo de Deus, e eles meteram as mãos nos bens de Jerusalém. Eles ficaram ricos por causa da desgraça de Jerusalém. E aí, verso 14, para aumentar a infâmia aqui, você lembra que Jerusalém fica num monte elevado e cercado por outros montes, então ele tem vários vales ao redor da cidade. Então, enquanto judeus conseguiam fugir de Jerusalém, os edomitas se postavam naqueles vales para capturar esses judeus, saquear os bens deles, matar uns e vender outros como escravos para a Babilônia. É isso que eles estavam fazendo, ou isso que eles fizeram alguns anos antes de Obadias proferir essa profecia. Então, Deus, ao ser suscitado a ira contra Edom, ele coloca diante de nós as razões que levam-no a decidir exterminar, como diz o texto bíblico, essa nação. Em outras palavras, o que nós vemos aqui, a gente já tratou disso no livro de Abacuque, é que se de um lado Deus levanta nações para disciplinar o pecado do seu próprio povo, do outro lado, essas nações que Deus usa como tipo de chinelo para disciplinar os pecados do povo, um tipo de vara para disciplinar os pecados do povo, esses deram conta do seu pecado também. Eles não ficarão impunes. Ainda que Deus se sirva da ira dessas pessoas, desses ímpios, eles não ficaram impunes, eles darão conta do seu pecado para Deus. Então, ainda que Deus tenha levantado os caldeus como instrumento de disciplina contra a igreja do Antigo Testamento, esses caldeus, junto com os edomitas, darão conta dos seus pecados. E tudo isso aqui acontece, verso 12 de novo, no dia do seu irmão. A expressão dia aqui é interessante. Se você anotar os versos 12, 13 e 14, depois do 15, o uso do dia aqui vem num crescendo também. Parece que a ideia aqui é que o dia simboliza um momento decisivo, tanto na história do povo de Judá, na cidade de Jerusalém, mas também simboliza um dia definitivo que vai acontecer num futuro não muito distante. Então nós temos no verso 12 a expressão no dia do seu irmão, isto é, no dia de Jacó, o irmão de Esaú. Então no dia do seu irmão acontece o dia da sua calamidade, o dia da sua ruína, o dia da angústia, isso no verso 12. No verso 13 é citado 3 vezes
que o que Edom fez no dia da calamidade do seu irmão. 3 vezes você encontra aí dia da sua calamidade repetido. Depois o verso 14, o que Edom fez no dia do seu irmão, no dia da angústia. Mas aí, isso faz uma transição para o que vem abaixo, depois algumas promessas muito bonitas que Deus faz para nós aqui. Tudo isso é um sinal de que o sofrimento não é permanente, a dor não é permanente, porque se espera, verso 15, o dia do Senhor, quando o reino será do Senhor. Isso a gente vai ver mais abaixo aí. Mas o fato é que esses edomitas, descendentes de Esaú, irmão de Jacó, do qual os de Israel e de Judá vieram, esses edomitas, eles se uniram com a Babilônia para destruir Jerusalém. Eu já no passado já descrevi aqui como é que era um cerco no mundo antigo, não vou cansar vocês com os detalhes, mas o fato é que era uma guerra sem quartel. Não havia nenhuma beleza na guerra antiga, não existia nem Convenção de Genebra, mas o fato é que quando uma cidade cercada não se rendia de forma imediata para aquela nação que estava vindo conquistar, essa cidade cercada era completamente exterminada. As pessoas, os habitantes ali perdiam totalmente o favor do rei conquistador. Nós já vimos aqui um pouquinho desses detalhes aqui no texto bíblico, a cidade sendo saqueada, os edomitas se embebedando e se empanturrando de comida com o saque da cidade, os sobreviventes da cidade que não foram exterminados, sendo vendidos como escravos, perdendo totalmente os seus direitos, perdendo nome, perdendo linhagem, perdendo história. E aí, quando a gente consegue traçar esse cenário, a gente consegue entender, por exemplo, um salmo chocante, como o Salmo 137, que é um salmo do exílio. E é o tipo de salmo que gera extremo incômodo com a gente. Ou é um salmo que deixa a gente um pouquinho chocado aí. Mas quando a gente começa a entender o que Edom fez, o que a Babilônia fez, o nível absurdo de violência deles, a falta de qualquer empatia com a dor do próximo, nós começamos a entender o Salmo 137. Aqui, homens e mulheres estão já cativos na Babilônia, e eles estão rememorando a glória de Sião e da santa cidade. E aí o Salmo diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião, porque Sião foi destruída, o monte foi profanado, o templo totalmente arrasado. Nos salgueiros que lá havia, nos rios da Babilônia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor. Nota que a palavra Senhor aí está em versalete, significa que o salmista invoca Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que apareceu a Moisés, o eu sou o que sou. Lembra-te, Senhor, no dia que Jerusalém foi tomada, pois os de Edom diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. A ideia que dá aqui é que enquanto os exércitos da Babilônia fizeram um cerco de ferro contra a cidade de Jerusalém, jogando flechas e dardos inflamados e pedras e cadáveres, prontos a destruir aquela cidade, os edomitas ficavam nos morros ao redor de Jerusalém, torcendo e vibrando com o que estava acontecendo com a cidade de uma nação irmã. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Difícil, né? C.S. Lewis, no seu comentário aos Salmos, vai dizer que esses textos não são inspirados. Mas os textos são inspirados, são reconhecidos como canônicos, desde sempre. O que nós temos aqui, ao considerar um salmo como esse, que está dentro do contexto da nossa história aqui, é que só ora esse tipo de salmo aqueles que entendem que Deus é completamente justo, reto e santo.
numa era de ambiguidade moral, de relativismo, a gente não consegue orar esse tipo de salmo. Senhor, tu não vais vingar? Olha o que fazem contra o teu povo. Olha como cristãos são mortos na África e na Ásia. O Senhor não vai intervir? O Senhor não vai agir? O Senhor não vai demonstrar a sua justiça, a sua vingança contra esses? Então, nós temos aqui homens e mulheres no exílio, homens e mulheres que perderam tudo, cuja sua cidade foi arrasada, o seu lugar de culto, onde Yahvé descia, por assim dizer, foi completamente destroçado, mas eles não perderam a sua bússola moral. Eles sabem que mesmo com a sua cidade arrasada, Deus está nos céus, o Senhor, o Yahvé, o Eu Sou que Estou, Ele continua reinando. Mas se você notar, no Salmo imprecatório, como é chamado, o salmista não pede para Deus ajudá-lo a se vingar. Ele suplica para que Deus mesmo intervenha. E Deus intervém. Enquanto Belsazar profanava os utensílios saqueados do templo, num banquete, numa orgia profana, Deus escreveu na parede, e naquela mesma noite, a Medopérsia conquistou a Babilônia, e toda a liderança da Babilônia foi arrasada, foi destruída, toda a cidade saqueada. Enquanto aqueles homens oravam no exílio, Obadias, um pouco antes, estava profetizando a ruína e a destruição de Edom. Em outras palavras, homens e mulheres com senso moral nutrido por uma visão exaltada da santidade e da glória de Deus, eles vão implorar para que Deus intervenha com justiça. Isso não implica que a gente vai carregar raiva, ódio, amargura. Não, nós imploramos para que Deus faça justiça, para que a santidade de Deus triunfe, para que o mal seja derrotado. Eu realmente não entendo pessoas gostarem de filmes ou graphic novels, ou o que quer que seja, de entretenimento, que tenha final ambíguo. O mundo já é suficientemente ambíguo. Eu gosto de ver filme, eu gosto de ler um bom gibi, uma boa história em quadrinhos, em que o mal vai ser derrotado no final. Ponto. O que o Salmo expressa é que o mal receba o seu pagamento. O que Obadias lembra agora, de encontro ao Salmo, é que aqueles que agiram mal contra a santa cidade, contra o povo eleito, receberão o justo juízo no dia do Senhor. O que nós temos aqui, então, é uma descrição da justiça poética. Lembra que eu mencionei isso semana passada. A profecia ela é estruturada em termos de poema, por isso que a Nova Almeida, que a gente está usando aqui, o texto é todo recuado, ok? A margem é toda dentada, toda para dentro. Isso é uma forma dos editores brasileiros destacarem quando um texto não é uma narrativa, não é uma lei, mas é um poema. Você pode comparar, por exemplo, com os Salmos, mesmo texto recuado. Então, a profecia dada em forma poética, por isso as várias repetições que você tem no texto, mas o profeta é profeta da justiça poética não só por isso. O que o profeta quer mostrar é que, assim como Edom agiu, ele vai receber o seu devido pagamento. Qual o tema que eu tenho oferecido para vocês aqui dessa pequena profecia? A fortuna feita sob desgraça alheia tem pouca duração. Então vamos comparar o que nós já vimos semana passada com o que vimos agora. Algumas poucas sentenças aí. Olha só, eu coloquei no quadro, eu sei que a letra está pequenininha, mas depois você recebe o PowerPoint para você depois voltar ao texto do sermão. Edom se envolveu em traição contra Judá, versos 11 e 12, acabamos de ler. Portanto, verso 7, que vimos semana passada, deveria perecer mediante a traição dos aliados. A grande ironia aqui é que a Babilônia, que recebeu apoio de Edom para destruir Jerusalém, vai ser destruída, ou vai destruir, Edom vai ser destruída pela Babilônia mais adiante. Outro ponto, verso 13, Edom se aproveitou da oportunidade para roubar Judá. Então, como nós vimos semana passada, versos 5 a 6, Edom vai ser roubada, saqueada, inclusive seus tesouros escondidos. Edom levantou a espada, ou sacou a espada, e mostrou violência contra Judá. Verso 9, Edom então vai perecer pela matança. Versos 12 a 14, Edom procurou a completa destruição de Jerusalém e se alegrou em ver Judá e Jerusalém arrasadas. Verso 10, verso 18, Edom vai ser completamente destruída. Verso 14, Edom procurou entregar e até expulsar o remanescente, aqueles que sobreviveram da cidade de Jerusalém como escravos. Assim, no final, é o remanescente de Judá que vai
a possuir a terra de Edom, no verso 19. Versos 15 a 16, nós temos então a terceira parte da profecia, o julgamento de Deus. Então, na primeira parte, versos 1 a 9, nós temos Deus dizendo: eu vou arrasar, eu vou destruir por meio da matança Edom. Versos 10 a 14, nós temos Deus dando as razões, a peça de acusação, Deus descrevendo os pecados de Edom para fundamentar a ação dele fulminante contra Edom. E agora nós temos o veredito, versos 15 e a 16. E vai nos ajudar aqui, lembrar de uma frase famosa de um escritor, de um intérprete bíblico chamado F.F. Bruce, no seu comentário a Colossenses, Filemão e Efésios. Ele diz basicamente o seguinte: enquanto a salvação na Bíblia é de acordo com a graça, o julgamento, nessa mesma Bíblia, é de acordo com as obras. O que nós temos, então, dos versos 15 a 16, é uma corroboração dessa frase: Deus vem para julgar, e vai julgar segundo as obras de Edom. Aqueles que descansam no seu próprio mérito, aqueles que acham conforto em seus atos de justiça, em sua suposta piedade, têm que lembrar que nada disso tem poder para nos colocar no Monte de Sião, para usar a linguagem dessa profecia. Somente a graça de Deus nos coloca no Monte de Sião. Somente a graça de Deus literalmente nos cerca e nos protege no Monte Sião. Então, aqueles que acham que por meio do seu desempenho, tempo de igreja, a roupa que veste, o que bebe ou deixa de beber, o que come ou deixa de comer, o que faz ou deixa de fazer, aqueles que acham que as suas boas obras podem inseri-los no Monte Sião, vão ter uma amarga surpresa no dia vindouro. As obras serão todas consumidas. O que Obadias lembra é que o veredito de Deus, o julgamento de Deus, vem sobre o nosso desempenho. Somente escondidos na graça de Deus e do seu Messias, no Monte Sião, a gente pode ter esperança de ficar de pé no dia do Senhor, quando o reino será desse mesmo Senhor. Então, verso 15 começa com uma frase muito bonita, que é central na piedade do Antigo Testamento. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. O dia do Senhor. Esse é um dos grandes temas do Antigo Testamento, uma expressão que aparece várias vezes no Antigo Testamento. A ideia aqui é que os santos do Antigo Testamento, eles não só creem que Deus já é o Senhor de toda a criação aqui e agora, mas haverá um momento, chamado dia do Senhor, quando esse Deus, que é o Todo-Poderoso, ele virá, em definitivo, para reinar com poder sobre todo o cosmos, a partir do Monte de Sião. Então, essa expressão, o dia do Senhor, ela tem uma conotação, de um lado, de julgamento, há uma esperança, uma expectativa do fiel do Antigo Testamento que o julgamento venha, mas, do outro lado, essa expressão não só se refere a essas ações pontuais de Deus, levantando a Síria, destruindo a Síria, levantando a Babilônia, destrói a Babilônia, levanta os medo-persas, arrasa os medo-persas, levanta a Macedônia, desfaz a Macedônia, reparte Macedônia em 4 outros reinos. A expressão não só se refere a essas intervenções divinas, mas há uma expectativa aqui de um tempo, quando Yahvé virá o seu povo no Monte Sião, e agora, de fato, Yahvé habitará nesse monte com o seu povo de forma perene, de tal forma que todo pecado, todo mal, toda iniquidade seja completamente varrida da criação. E agora nós temos o Novo Testamento. E no Novo Testamento, essa expressão se refere ou aponta primeiro para a vinda de Cristo, o verdadeiro Messias, aquele que é especialmente ungido, o nosso rei, profeta, sacerdote. Mas essa expressão, dia do Senhor, no Novo Testamento, aponta para a gente, para aquele tempo em que Cristo virá em segunda vez, em definitivo, não mais como Salvador, mas agora como juiz, o juiz de toda a criação, o juiz de todo o cosmos, para dar um fecho nessa história e começar um novo tempo, onde não vai haver mais pecado, nem dor, nem morte, nem lágrima, nem tristeza. A ideia aqui é que Deus está agindo na história paulatinamente, preparando o terreno para essa vinda por meio de atos que a gente já chama de dia do Senhor, mas nós esperamos com santa expectativa
esse grande dia, esse dia glorioso, quando Cristo retornar para encerrar a história. Então, o que nós vemos com Edom é uma ilustração do que Deus já está fazendo, levantando e derrubando nações e impérios e reinos, mas também aponta para a gente uma época, um momento no tempo, o final da história, quando essa criação será totalmente purificada de pecado e o mal vai ser completamente banido dessa nova criação, desses novos céus, nova terra, como o Novo Testamento chama, quando todos os inimigos vão se prostrar de joelhos, rangendo os dentes, mas dando glória a Jesus e ao seu Pai, que é o Senhor de todo o cosmos. E aí no verso 16 nós temos o texto que pode, por assim dizer, resumir toda essa profecia. Verso 16, porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão, sem parar, irão beber e engolir e serão como se nunca tivessem existido. Edom e a Babilônia profanaram o santo monte do Senhor. Essas duas nações, uma nação irmã da casa de Judá e uma outra nação estranha, estrangeira, com a língua estranha, respirando e adorando a violência, elas profanaram o lugar onde Deus habitava. Elas tornaram o lugar onde Deus habitava um grande lixão. Se empanturraram de comida, se embebedaram, beberam até cair. Da mesma forma, então, como eles fizeram, assim se fará com eles. A profecia aqui está no plural. E é interessante, da mesma forma como Edom se embebedou nesse Monte Santo, os inimigos de Edom vão cercá-lo e vão embebedá-lo. A ideia aqui é que Edom não vai conseguir tirar a caneca de bebida, de vinho, da mão dos seus inimigos, ele não vai conseguir parar de tomar aquele cálice amargo, o que é um eco daquele cálice que Cristo toma no Calvário. E da mesma forma que a ira de Deus vai ser derramada sobre Edom, o fato de estar no plural aqui a passagem, lembra que essa ira também vai ser estendida à Babilônia, como de fato aconteceu mais adiante. Mas o centro aqui é, você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Isso aqui tem implicações para nações que pilham e destroem as outras para ter mais poder e mais fortuna, mas o texto também se aplica a todo aquele homem, toda aquela mulher que, usando jeitinho, malandragem, esperteza, saqueia o próximo, tira os bens do seu próximo, deixa o seu próximo mais empobrecido, em situação de miséria, e se vangloria da sua esperteza, do seu jeitinho, da sua malandragem. Essa fortuna feita sobre a desgraça alheia, essa fortuna que foi feita pelo saque dos bens do próximo, terá pouca duração. E ai daquele que assim procede. Continuando a profecia aqui, o verso 16, Obadias está predizendo aqui, ele prediz o final da casa de Esaú. No verso 18 ele vai dizer isso aí, a casa de Esaú será exterminada, não vai ficar ninguém da casa de Esaú. Sidlow Baxter, um comentarista antigo, mencionei ele semana passada, ele vai dizer o seguinte, na ocasião em que o profeta escreveu, parecia muito mais provável que Edom sobrevivesse em lugar de Judá. A história, porém, surpreendentemente endossou a profecia. Edom pereceu, Judá persiste. Um parênteses aqui. Quer dizer, um comentário ligado ao texto. Eu imagino que enquanto Obadias está proferindo sua palavra aqui, em nome do Senhor, e por Deus usando ali para proferir essas palavras, Jerusalém totalmente arrasada, suas muralhas caídas, o templo em ruínas, o Santo dos Santos profanado, só sujeira, só lixo, tudo abandonado ali naquele monte santo. Imagino que até os seus conterrâneos começaram a debochar dele. O que é isso, Obadias? Você que está bebendo. Como é que isso pode acontecer? Olha a nossa cidade, Edom tem fortalezas cavadas na rocha, vales estreitos, ninguém vai invadir aquilo ali, ninguém vai conseguir destruir aquilo ali. Olha a Babilônia nos saqueou, nos predou todo mundo antigo, aliado de Edom, eles estão na sua glória lá nas suas terras. Isso não tem como acontecer, mas aconteceu. E aqui nós temos um ponto muito importante para nenhum de nós ser enganado. Uma profecia que vem de Deus, ela se cumpre.
Eu perdi um amigo há muito tempo atrás por causa dessa questão de profecia. O rapaz vem para mim, ele era membro de uma dessas igrejas que valorizam muito profecia, e ele diz, muito confiante, que uma senhora profetizou que certa pessoa ganharia a corrida eleitoral para a presidência naquele ano, 1989. Aí eu cocei a cabeça e virei para ele e falei assim, se essa profecia não se cumprir, vocês vão usar o método do Antigo Testamento para disciplinar o profeta? E ele mordeu a isca e perguntou, qual método? Apedrejar, da pedrada. Porque era assim que se lidava com falsos profetas no Antigo Testamento. Para que o povo não errasse, fica claro no Antigo Testamento que uma profecia, para ser considerada da parte de Deus, ela tem que acontecer de fato. Então, quando um homem ou uma mulher, ousadamente, loucamente, se levanta e faz a sua famosa profetada, essa profetada ou profecia não se concretiza, e depois essa pessoa fica tentando remendar, não é bem assim, não entendeu. Ou, do outro lado, pessoas se levantam também, em nome de Deus, fazem profecias genéricas que se encaixam em qualquer situação que nós passamos, e por uma ou outra razão essas não se cumprem, o que se tem diante de nós é um testemunho claro e evidente, à luz da Sagrada Escritura, que tais profecias são mentirosas. Nós estamos diante de falsos profetas. Nós estamos diante de servidores de Baal e Astarote ou de Bel, e não servidores do próprio Yahvé, porque a profecia verdadeira, ela de fato se cumpre se ela procede de Deus. E como essa profecia se cumpriu então? Vamos lá. 30 anos depois dessa profecia ter sido proferida, 30 anos depois da queda de Jerusalém, então 25 anos depois da profecia ser proferida, Edom cai sob o jugo da Babilônia. Os babilônios vêm e vão tomar Edom, vão tomar a cidade escavada na rocha, vão tomar a cidade que se orgulhava de dizer, olha, nós colocamos nossa fortaleza acima das estrelas. Ok? Como a gente aprende em Obadias, Deus derrubou essa nação das suas estrelas. A Babilônia tinha uma política bem estranha, bem diferente, de lidar com nações conquistadas. Eles desterravam aqueles que eles conquistavam e populavam o lugar onde eles conquistavam com outras pessoas de outras tribos. Então, Nabucodonosor ocupa Petra, capital de Edom, e ele desterra os edomitas daquele lugar, depois de conquistar Edom, e vai colocar lá uma tribo árabe chamada os Nabateus. Em 312 a.C., Antígono, foi um dos generais de Alexandre o Grande, ele esmagou os Nabateus e destruiu Petra. No segundo século a.C., os edomitas, que não habitavam mais Petra, perderam sua capital, perderam seu território, eles estavam no sul de Israel, foram derrotados por Judas Macabeus. 1 Macabeus, capítulo 5, versos 3 e 65, na Bíblia de Jerusalém, diz assim, então Judas levou a guerra aos filhos de Esaú, na Idumeia, na região de Acrebatena, porque eles estavam assediando Israel, infligiu-lhes fragorosa derrota, humilhando-os e tomando seus despojos. Entre mentes, saiu Judas com seus irmãos para guerrear contra os filhos de Esaú, na região meridional, apoderou-se de Hebrom e das aldeias adjacentes, destruiu suas fortificações e incendiou as torres que as rodeavam. Em 70 depois de Cristo, uma guerra que havia começado em 66 depois de Cristo, chega ao seu clímax com a completa destruição de Jerusalém sob o jugo romano. Os romanos que dominavam aquela região foram confrontados por uma guerrilha judaica e, com mão forte, arrasaram a guerrilha e destruíram Jerusalém. E o remanescente dos edomeus foi arrasado, foi massacrado junto com a destruição de Jerusalém. Orígenes de Alexandria, um pai da igreja que escreve no século III, vai dizer, então, naquela época, século III depois de Cristo, mais ou menos aí uns 800 anos depois da profecia de Obadias, que os edomeus eram um povo cujo nome e a língua haviam perecido por completo. O que nós temos aqui, então, é o testemunho histórico de que a profecia de Obadias, de fato, se cumpriu. Esse texto tão pequeno, tão curto, lembra para a gente que uma profecia que realmente é digna do nome, que vem de fato de Deus, ela se cumpre de verdade. Aqui ninguém pode ser enganado. Aqui ninguém deve ser enganado. Um profeta, ao ousadamente falar em nome de Deus,
ele tem que então ver que essa palavra de fato se cumpra como os profetas da antiguidade. E por último, quarto ponto aí, nós temos então a promessa agora de restauração de Judá. Se antes nós temos aí o julgamento de Deus contra Edom, seu veredito contra Edom, Edom vai ser completamente arrasada, do jeito que eles agiram, outros vão agir com eles da mesma medida, então nós temos aqui uma promessa de restauração. Versos 17 a 21. E aí começa: no monte Sião haverá livramento, o monte será santo. Nesse dia de julgamento, e você tem que lembrar então que a destruição de Edom é uma ilustração da destruição que virá sobre os incrédulos no último dia, quando Cristo voltar em glória. A destruição de Edom, então, lembra que o lugar de salvamento, o lugar onde estarão salvos aqueles, no dia que Jesus, ou no dia que o Senhor, usando a linguagem aqui de Obadias ainda, né? No dia que o Senhor vier para julgar os pecados de Edom, o lugar de salvação é no Monte Santo, no Monte de Sião. E o ponto aqui é que na linguagem do Antigo Testamento, o Monte de Sião era literalmente o centro de Jerusalém, onde ficava o templo que era usado para fazer os sacrifícios expiatórios, para aplacar a santidade divina e alcançar o favor divino. Esse monte, ele significa também o lugar da presença de Deus. É ali que Deus habitava em glória, quando era satisfeito pelos sacrifícios feitos ali naquele lugar. Mas, usando a linguagem do Novo Testamento, nós esperamos um outro Monte Sião. Em Hebreus 12, versos 18 em diante, se você lembrar, nós lemos aí versos 16 e 17 semana passada, ok? Quando eu tentei destacar que a única forma de nós fugirmos do julgamento vindouro é mediante arrependimento verdadeiro, mediante uma tristeza pelos pecados que seja genuína. Então, olha a continuação do texto aí do apóstolo. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta, ao som das palavras tais... Peraí, só um minutinho só. Desculpa, errei. Verso 22 a 24, perdão. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Aí presta atenção, o que é o Monte Sião? O que é a Nova Jerusalém? Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Em outras palavras, agora, pensando em termos de toda a Escritura, nós, que temos o Novo Testamento diante de nós esperamos, então, sermos refugiados onde o próprio Deus e onde o próprio Cristo está. E se nós estamos com Deus e Cristo, nós estamos no Monte de Sião, abrigados do juízo vindouro, do julgamento que Deus profere e da sua ação vingadora contra o pecado e contra a maldade humana. Então, o Monte Sião aqui é o lugar de livramento. Esse monte vai ser santo. É uma explicação ou um lembrete de que, segundo o verso 16, se esse monte foi profanado, Deus vai limpá-lo de novo, Deus vai purificá-lo de novo, Deus vai fazer uma limpeza purificadora nesse monte, para que ali habitemos junto com Deus e seu Messias, junto com Deus e seu Cristo. E aí o texto diz que os de Jacó e os de José, eles herdarão a terra, eles tomarão a sua herança. Os da casa de Jacó tomarão posse, herança, os da casa de Jacó serão fogo, os da casa de José serão chama, e a casa de Esaú será palha, palha que simplesmente passa. Os versos seguintes, 18 e 19, falam da extensão da terra. Então, aqui a gente precisa pensar em dois níveis de cumprimento dessa profecia aqui. No primeiro nível, a implicação é literal, isto é, aqueles que foram espalhados entre as nações, eles serão reunidos de novo. E eles voltarão a tomar posse da terra que Deus havia prometido desde Gênesis 12.
Só que essa extensão vai ser maior do que qualquer extensão alcançada por qualquer rei do passado, seja Davi, Salomão, Uzias, o que seja. O povo de Judá e Israel será reconstituído. Os da casa de Jacó e os da casa de José. A ideia aqui é que os da casa de José representam o reino do norte, as 10 tribos que foram varridas do mapa no século VIII pelos assírios e sumiram, ok? E agora Jacó representando as 2 outras tribos que representam o reino de Judá. Então, o que é impossibilidade para nós, olhando humanamente, né, o que é estranho, já que a casa de José foi completamente varrida do mapa, as 10 tribos foram completamente deletadas para sempre, eles viram samaritanos no Novo Testamento tão desprezados pelos judeus da época, Deus promete que eles serão reunidos de novo. Deus promete que eles serão reconstituídos. Então, quando nós olhamos para o Israel atual, o Israel nacional atual, o Estado de Israel, a gente tem que lembrar que Israel, o Estado, não é perfeito, ele tem os mesmos pecados e problemas que qualquer outra grande nação tem. Ele, do outro lado, é 0,3% de todo o Oriente Médio e também, do outro lado, é a única democracia em toda aquela região, o único lugar que se tem completa liberdade de expressão e culto em todo o Oriente Médio e norte da África. E como explicar que essa nação minúscula sobreviveu a guerras em 48, 56, 67, 73, 82, e ainda sobrevive o cerco dos seus inimigos, pressão política internacional, mídia, etc. O Israel nacional é um sinal de Deus para nós. As profecias que Deus dá pela boca de Obadias se cumprem nesse Israel nacional. Mas esse é um nível da profecia aqui. Deus nos dá esse sinal que essa nação e essa etnia vagaram durante séculos sem território, longe de Jerusalém, da cidade que é tanto amada pela fé judaica. Agora eles voltam para lá e são reconstituídos e reconhecidos como nação em 48. Isso é um sinal de que Deus tem algumas promessas superiores a se cumprir. Então, na medida que Deus reconstitui a sua nação, como nós vemos hoje, a gente precisa olhar além. Da mesma forma como Deus manteve sua aliança com os de Judá, porque os seus dons são irrevogáveis, o seu pacto não pode ser quebrado, assim, esse mesmo Deus agirá para, no dia do Senhor, colocar-nos todos no Monte Santo, nesse Monte Sião, para celebrarmos a Ele e, como diz o último verso aí, 21, para sermos salvadores ou julgadores também nesse monte. A ideia aqui, então, que o nosso profeta quer transmitir para a gente, é o que começa a acontecer com Israel agora, é um sinal do que Deus vai fazer espetacularmente no futuro. Nós não estamos substituindo o Israel espiritual, e esse é um ponto importante no ensino do Antigo Testamento. Você tem todo Israel, o Israel nacional, mas dentro de Israel você tem um Israel espiritual. Você tem idólatras, trapaceiros, prostitutas, traidores, gente sórdida dentro do Israel nacional, dentro do pacto que Deus estabeleceu com a nação. Mas dentro do Israel nacional você tem um outro tipo de Israel, o Israel espiritual, o Israel realmente eleito. Nós não estamos substituindo como gentios Israel. Nós, na verdade, estamos sendo incorporados no Israel espiritual, substituindo o número daqueles que simplesmente passaram para a história, daqueles que foram apagados pela história, como, por exemplo, as tribos de Israel que foram destruídas pelos assírios. Em outras palavras, a gente não tem como ser arrogante com aqueles de Israel. Isso lembra, uma vez, eu levei um judeu messiânico para dar uma palestra no seminário e alguém perguntou para ele, quando é que você foi convertido? E ele ficou muito ofendido com aquilo. Porque ele diz, gentio é que é convertido. Vocês que foram enxertados miraculosamente na videira verdadeira. Eu estou reconhecendo o Messias que já foi prometido no Antigo Testamento. Vocês que têm que ouvir do Messias primeiro para se converter a ele depois. Não há nenhuma razão de nós nos orgulharmos ou de sermos arrogantes para com os de Israel. Mesmo no endurecimento, a gente lembrado em Romanos 11 que esse endurecimento não é
passageiro, não é permanente. Haverá um tempo que esse endurecimento cessará. Então, quando nós olhamos para a nação de Israel hoje, nossa mente tem que ser transportada para além, para um tempo em que Deus e seu Cristo voltarão em glória absoluta e vão trazer o seu reinado para toda a terra, para todo o cosmos, e de dois povos vai derrubar a parede de divisão, vai fazê-los um único povo, um novo Israel espiritual reconstituído para adorar o Senhor para sempre e para sempre. Por isso que o texto termina com um grito de triunfo. O reino será do Senhor. No dia do Senhor, o reino será do Senhor. Não sei se dá para perceber aqui que Obadias ele está olhando além da história. Deus está falando pela boca dele. E Deus está falando promessas de que o pecado de Edom receberá seu justo castigo. Mas, do outro lado, não basta só uma palavra de severidade. Deus coloca diante de nós uma palavra de bondade, que ressalta a misericórdia, a graça dele. Nesse dia do Senhor, nós, todos juntos, seremos levados a esse santo monte. Deus mesmo estará nesse santo monte. Yahvé chamar, o Senhor estará ali. E nós vamos celebrar esse Senhor para sempre e para sempre. Nós vamos nos regozijar, não só com a retidão, com a completa retidão, com a completa santidade, com o fato de Deus ser completamente íntegro, mas nós vamos celebrar, porque no meio da destruição, Deus salva um povo que lhe é peculiar. Deus atrai para si um povo que é do seu coração, um povo que antes não era povo. E Deus mantém sua aliança com esse povo, e Deus reconstitui esse povo, de tal forma que quando Deus voltar com o seu Messias, com o seu Cristo, nós seremos esse Israel constituído. Então a gente pode vibrar aqui com Obadias. O reino será do Senhor. O reino será do Senhor. No último dia, o mal vai ser completamente varrido do cosmos. E agora, o cosmos será completamente santo. E esse cosmos pertencerá todo ao Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, por exemplo, em Salmo 2, Deus, o seu Messias, riem dos poderosos que não o beijam, que não prestam culto a ele. Porque nesse dia do Senhor, ao mesmo tempo que ele vai dar favor para aqueles, como diz o Salmo 1, que andaram na lei, que caminharam no livro da aliança, Deus vai despedaçar esses povos. O mal não ficará impune, o pecado não ficará impune. Aqueles que fizeram fortuna sobre a desgraça alheia receberão seu justo pagamento. 5 aplicações para nós encerrarmos aqui, bem rapidamente aí. Primeira aplicação, Obadias lembra que Deus governa aqui e agora o céu e a terra. Deus, aqui e agora, é o Senhor de todas as nações. A nossa tendência, quando a gente começa a ver muita malandragem no campo político, no campo econômico, ao nosso redor, quando a gente acha que Deus está retardando a manifestação da sua justiça, é assumir uma postura cínica diante do mundo. Sempre foi assim, sempre vai ser assim, não tem como mudar, é isso aí, vamos tocar o barco. Não, Obadias está lembrando para a gente que nós cristãos, nós que já buscamos abrigo no Monte Sião, não precisamos ser cínicos. Antes, sabendo o tipo de pagamento que Deus vai dar para aqueles que fazem a fortuna feita sobre desgraça alheia, a gente tem que botar a mão na boca e temer. E se regozijar porque a gente está abrigado do justo juízo dele. Então a gente tem que lembra, traz isso à mente. Obadias está profetizando Jerusalém completamente arrasada, mas ele está afirmando, Deus permanece Senhor. Deus é o Senhor do cosmos. Deus virá no seu santo dia. Deus comanda terra e céu. Isso a gente pode internalizar, guardar no nosso coração. Não importa o que a gente passe, não importa as fases da nossa vida, não importa o mal que nos ronda, Deus permanece Senhor. Deus está sentado no seu santo trono. O cosmos é do Senhor. E o que a gente precisa é buscar refúgio nele. Segunda aplicação. Deus exige justiça. Deus demanda justiça. Ainda que ele seja paciente e misericordioso, você tem que lembrar que levaram 30 anos para essa profecia ser cumprida, o Senhor não irá tolerar um comportamento contrário à sua vontade. E aqui a gente tem que ter em mente que, ainda que pessoas possam ser malandras, espertinhas,
driblar o juízo aqui da terra, usar todos os subterfúgios para fugir da lei, talvez vai ser a pior surpresa para brasileiros no dia do julgamento final. Não tem como ser malandro com Deus. Não tem como ser esperto com Deus. Deus não vai tolerar jeitinho. Ele é completamente reto. Ele é completamente santo. Não há nem nada de maldade em Deus. Ele é sempre bom, sempre benigno. E todo mal, todo pecado, toda crueldade receberá o justo juízo divino. Os trapaceiros serão cortados. Para lembrar um trecho de uma letra de um cantor popular americano, aqueles que são espertos no jogo, aqueles que se acham espertos no jogo, no dia do Senhor, eles serão abatidos e cortados. Então, Obadias lembra para a gente isso. Quando a gente vê facínoras caindo, bandidos sendo presos e condenados e julgados, quando nós vemos grandes impérios ruindo, às vezes ruindo uma semana, a gente tem que lembrar, o Deus que é Senhor, o Deus que comanda o cosmos, Ele não só é bom para com os que estão abrigados no Monte Sião, mas esse Deus que reina no cosmos, Ele virá para fazer justiça, e sua justiça será retributiva. Se de um lado nós estamos abrigados no Monte Sião por causa da graça divina, aqueles que se arrogaram suas obras, aqueles que confiaram nos seus méritos, eles vão ter uma grande surpresa. Seus supostos méritos vão se desfazer na presença de Deus. As suas obras, na verdade, vão se levantar para julgá-los. Outra aplicação. A gente tem que notar que Edom representa todas as nações que são inimigas de Deus. Então, o que acontece com Edom, como o que acontece com outros impérios e nações poderosas no decorrer da história, ela lembra para a gente o juízo vindouro de Deus. Edom representa orgulho nacional, nacionalismo exacerbado, autossuficiência, a confiança na sabedoria e no poder humano, confiança na cobiça, na crueldade. Os reinos, as nações, os impérios foram construídos sobre esses pilares, serão completamente arrasados. A Alemanha Nacional Socialista é uma prova dessa, a União Soviética, outra prova desse ponto, Polônia, a Hungria, Alemanha Oriental, Romênia, essas nações que fizeram fortuna feita sobre desgraça alheia, que adoraram o seu próprio poder, elas foram subvertidas pelo próprio Deus e lembram o que Deus vai fazer no dia vindouro. Outra aplicação para nós aqui. Jerusalém estava arrasada e Obadias está proferindo sua profecia diante de uma Jerusalém arrasada. A gente é lembrado aqui que nenhuma arma forjada contra o povo de Deus vai alcançar a vitória final sobre esse mesmo povo, porque Deus é por esse povo. Nós estamos cercados por adversários. Hoje, pessoas não escondem mais o desprezo e o ódio que tem pela fé cristã. Vocês veem isso nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão. Essa semana, uma jornalista de um meio de comunicação importante do país não escondia nada o seu desprezo pela fé evangélica no horário nobre, 9 horas da noite, nesse canal de informações. Mas nós precisamos lembrar que ainda que essas pessoas tenham poder, se sirvam do poder, forjem armas contra o povo de Deus, aparentemente derrotem o povo de Deus, eles não dão a última palavra. No texto que a gente leu de Hebreus, você pode voltar a ele depois, o texto fala daqueles mártires que vão ser reunidos com Deus e Cristo nesse santo monte. Aqueles que tiveram sua honra ferida ou manchada pelos incrédulos, aqueles que foram atacados por incrédulos, aqueles que perderam cargos e algum tipo de poder por ódio dos incrédulos da fé, traga à mente que essa arma vai ser destruída e essa aparente vitória vai ser Deus vai fazer voltar ou derrotar essa aparente vitória, restabelecendo aqueles que Ele mesmo ama, como Ele fez com Judá, levando-os de volta para sua tribo, para sua terra e reconstruindo Jerusalém. Hoje nós temos Israel aí como exemplo do cumprimento das promessas de Deus sobre nós. E a última aplicação é uma pergunta. Você já se refugia no Monte Sião? Segundo Hebreus, o Monte Sião é o lugar onde Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, e seu Filho, também Senhor, ungido, o Messias, estão. Onde eles estão, ali é o Monte Sião, e aqueles que estão abrigados em Deus e em Jesus,
estão protegidos dessa ira, dessa severidade que virá. Você já está abrigado nesse monte? Você já correu para Deus e para Jesus Cristo para ser protegido de fato por Deus e por Cristo? Se de um lado as obras humanas serão julgadas e serão usadas como uma peça de acusação do próprio Deus, o texto ressalta que Deus graciosamente coloca os seus no Monte Sião. É Ele que atrai os seus para o Monte Sião. Ele que coloca-os nesse monte completamente santo, completamente purificado. Você já se encontra nesse Monte Sião? Eu não estou falando da igreja aqui. Eu estou falando de você ter, de fato, um encontro com Deus, o Senhor Todo-Poderoso, um encontro com Jesus Cristo e se sentir abrigado e protegido por esse Deus e por esse Cristo. No final, isso é o mais importante para a gente, isso é tudo que importa. E é isso que vai não só nos dá esperança para viver num mundo cheio de armadilhas e tentações, até mesmo violência contra a nossa fé, mas é isso que nos dá esperança que no dia do Senhor, quando o reino será do Senhor, nós não apenas seremos abrigados da justiça vindoura, mas a gente vai celebrar. A gente vai ter alegria e contentamento, vai fazer festa, porque agora, de fato, o mundo é de Deus e do seu Cristo. Aqui eu fecho com a leitura de 3 estrofes do hino antigo, do século XVII. Um puritano, presbiteriano, um escocês, Samuel Rutherford, ele falou do Monte Sião como a terra de Emanuel, a terra onde Deus está, a terra onde Deus habita. Ezequiel tem essa visão bonita de que toda a criação vai ser reconstituída em toda a beleza e glória. Essa criação vai ser completamente santa e Yahvé vai descer para habitar de fato no Monte Sião com seu povo. E aí ele vai expressar essa confiança com a afirmação: Yahvé está ali, Yahvé chamar. Nós já estamos no Monte Sião, nós já estamos na terra de Emanuel, onde Deus é conosco. As 3 últimas estrofes do hino dizem: a noiva não repara em seu vestido, mas no rosto do seu amado noivo. Não fixarei os olhos na glória, mas no meu rei da graça. Não na coroa que ele dá, mas em sua mão trespassada. O cordeiro é toda a glória da terra de Emanuel. Experimentei zombaria e ódio, experimentei erro e vergonha. Os orgulhosos da terra me censuraram. Por causa do 3 vezes bendito nome de Cristo, onde Deus mais justamente coloca seu selo, comportaram-se da forma mais ignóbil, mas o juízo brilha, tal qual meio-dia, na terra de Emanuel. Convocaram-me a estar perante eles, mas ali não posso ir. Meu Senhor diz: venha cá para cima. Meu Senhor diz: bem-vindo ao lar. Meu régio rei, em seu trono branco, ordena a minha presença, onde a glória habita na terra de Emanuel. Vamos orar? Senhor Deus, teu nome é 3 vezes santo. Nós somos muito pecadores. Estamos cobertos de pecado. Desde a raiz do nosso cabelo até a planta dos pés, tudo que fazemos é contaminado pela maldade e pelo pecado. Ó Deus, não há nada de bom e bonito em nós para que o Senhor venha ter favor da gente. Nós imploramos, então, coloca teu Messias entre nós e a tua glória e a tua santidade. Nós imploramos que teu Messias, o nosso Jesus, o nosso Salvador, esteja entre ti, ó Deus, e nosso pecado e nossa miséria. Nós declaramos que confiamos em Jesus. Nós descansamos nesse Messias. Ele é o nosso Monte Sião. Ele é aquele que está conosco. Ele é Emanuel. Ó Deus, olha-nos por meio de Jesus. Cobre-nos por meio de Jesus. Tem piedade de nós, Senhor. De outro lado, tendo nos colocado nessa terra santa, nesse Monte Sião, nessa terra onde o próprio Cristo está, onde Deus mesmo está, ó Deus, ajuda-nos a desfrutar dos teus favores, da tua beleza, da tua graça, da tua bondade. Ó Deus, ajuda-nos a nos encantar com tua completa retidão moral e tua santidade.
Dá-nos, ó Deus, por meio dessa visão da Tua glória, força para dia a dia nós vivemos esse mundo, rodeados de pecados, de tentações, de ação demoníaca, de ataques à nossa fé e à nossa crença. Deus, cerca-nos com os prazeres que vêm do Monte Sião, os prazeres que vêm da presença do Teu Filho entre nós. Enche-nos de alegria, de contentamento, de paz. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres que de fato habitam nesse Monte Sião. Senhor, tememos e trememos quando ouvimos do Teu juízo vindouro. Senhor, já temos visto sinais do Teu desprazer contra aqueles que permanecem em seus pecados. Ó Deus, enche-nos de temor pelo que o Senhor ainda fará. Nesse grande dia, no dia vindouro, no dia do Teu reinado, quando a Tua glória vai ser manifesta em todo o cosmos, em toda a criação, ó Deus, enquanto os nossos inimigos, eles são esmagados pelo sopro da boca do Teu Messias, ajuda-nos a estarmos refugiados nele. Ajuda-nos a termos alegria nesse dia de justa retribuição, quando o Messias, que veio como cordeiro, virá como leão, para esmagar todo aquele que se levantou contra o Senhor e contra a Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que precisam de emprego em nosso meio. Ó Deus, abre porta para esses, ajuda-os, ó Deus, a ter um bom emprego, a ter vida digna, a ter o seu próprio sustento. Dá-nos, ó Deus, sensibilidade para apoiá-los e ajudá-los nas suas lutas também. Ser com aqueles, ó Deus, que em nosso meio estão lutando com enfermidade. Deus, dá favor, dá graça para esses. Ajuda os médicos, ajuda também, intervém sobre aqueles que estão lutando com enfermidade. Deus, que aqueles que padecem enfermidades no nosso meio experimentem pronta recuperação e possam dar glória a Ti por tal recuperação também. Ó Deus, ajuda, Senhor, aqueles que estão lutando com dúvidas aqui também entre nós, que estão lutando, Senhor, com a veracidade da Sagrada Escritura, com a veracidade da mensagem do Salvador. Deus, dá Teu Espírito para esses, internece o coração desses, de tal forma que eles olhem firmes para Ti e para o Teu Filho, e a fé deles seja renovada também. Ser também com o Teu povo em Moçambique, no meio daquela situação tão dramática que eles estão enfrentando ali. Senhor, que tenhas piedade do Teu povo, que, ó Deus, Tu levantes, Senhor, entre nós aqui no país, homens e mulheres que queiram contribuir de alguma forma para ajudar aqueles do Teu povo que estão sofrendo e perderam tudo ali naquela inundação. Ser com aqueles bombeiros brasileiros que se dirigem para lá também, que o Senhor dê o Teu favor naqueles trabalhos que eles têm que fazer ali, cuidado com os enlutados, com os que sofrem ainda. Tem misericórdia daquele país, dos países ao entorno ali também, que estão passando tamanha provação por conta daquele cataclisma. Ó Deus, em tudo isso, ajuda-nos a temer o Teu nome. O Senhor reina. Nada acontece nesse mundo se não for do Teu agrado, não for da Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos a temer o Teu nome. Ó Deus exaltado, ajuda-nos a termos reverência por Ti. E abriga-nos, ó Deus, abriga-nos onde habita a Tua glória, na terra de Emanuel. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus em toda a face da terra. Amém.